Olá pessoal, bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade, no caso a gente vamos iniciar o quarto bimestre, tá bom? A primeira aula, e nessa primeira aula do quarto bimestre nós iremos trabalhar determinantes, ok? Então nós, no terceiro bimestre nós vimos tudo sobre matrizes, e agora nós vamos dar a continuidade do conteúdo de vocês. E nessa aula 1 nós iremos trabalhar determinantes, tá? Nós iremos, serão 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo, nós vamos trabalhar a definição, né, o que é determinante. Nós iremos trabalhar cálculo de determinante de uma matriz de primeira ordem e como calcular o determinante de uma matriz de segunda ordem. O outro vídeo será o cálculo de determinante de uma matriz de ordem 3, terceira ordem, tá bom? Então vamos verificar aqui a definição de determinante. O que é um determinante? Dado uma matriz quadrada de ordem n, né, podemos associar um único número real a essa matriz. E esse número real, ele é conhecido de determinante dessa matriz. Tá? Então não se esqueça, pessoal, matriz quadrada. Eu só vou conseguir calcular o determinante de matriz quadrada. O que é matriz quadrada? Tem a mesma linha e a mesma coluna, certo? Então, como é que é a indicação de um determinante? As matrizes, como você já tem entendido, eles podem ser representados entre parênteses ou entre colchetes. Já os determinantes vai ser representado entre 2 barras, tá bom? 2 barras paralelas. Em outros livros pode ser representado entre 2 barras, uma do lado da outra, mas o mais utilizado é esse aqui, ó, a indicação entre 2 barras. Indicação, determinante da matriz, pode também ser representado assim, ó, det de A, determinante da matriz A, ok? E o segundo tópicozinho aqui é determinante de uma matriz quadrada de ordem 1. Como é que eu faço para calcular o determinante de uma matriz de ordem 1? Uma linha e uma coluna. É fácil. O determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio elemento dessa matriz. Então, se eu quero calcular o determinante de uma matriz que tem uma linha e uma coluna, é o próprio número. Por exemplo, calcule o determinante das matrizes. Matriz A. Então, para eu calcular o determinante dessa matriz, vou representar assim, ó, det de A. Então, qual é o determinante dessa matriz? O determinante dessa matriz é o próprio número. Então, o det de A vai ser o número 5. Então, o det de A é igual a 5. Então, essa é a representação e o cálculo. Aqui como é que ficaria? B é igual a π. Então, det de B é o determinante de π. Então, qual é o det, ou qual é o determinante de B? É o próprio número π. E aqui, determinante de C, agora é 1 meio. Então, o determinante dessa matriz C é o próprio número 1 meio. Certo? Então, o determinante de um número, de uma matriz que tem um só elemento, é o próprio elemento. Bem fácil, né? Não se esqueçam, pessoal, que o determinante é representado entre 2 barras. Se eu tenho colchetes e parênteses, são matrizes. Aí eu tenho que organizar para poder calcular o determinante dele. Certo? Bem fácil, né? Terceiro tópico, determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. Como é que eu faço para calcular o determinante de uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas? Muito fácil. Então, para eu calcular o determinante de uma matriz 2 por 2, você vai fazer o seguinte, ó, nós temos aqui a diagonal principal e temos a diagonal secundária. O que tu vai fazer aqui? Para mim calcular o determinante de uma matriz 2 por 2, tu vai pegar os elementos da diagonal principal, no caso aqui quem é? A1, e multiplicar. Multiplica os elementos da diagonal principal menos, agora multiplica os elementos da diagonal secundária. A12 vezes A21. Pronto. Então, essa é a relação, essa é a forma de calcular o determinante de uma matriz 2 por 2. Multiplica os elementos da diagonal principal e subtrai com o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, multiplicou e em seguida diminui, certo? Mas na sequência, primeiro A11 vezes A22
menos, agora vem A12 vezes A21, na sequência, tá bom? Não se esqueçam. Então eu coloquei aqui, fazendo a multiplicação dos elementos da diagonal principal, menos a multiplicação da diagonal secundária, certo? Tranquilo? Vamos ver aqui um exemplo. Calcule o determinante das matrizes. Eu tenho a matriz A, então vamos calcular esse determinante. O determinante de A vai ser assim, né? 3 menos 5, 1 e 2. Primeiro representa o determinante. Agora, vamos calcular esse determinante. Como é que eu faço para calcular? Bem fácil. Multiplica diagonal principal. 3 vezes 2. Menos, agora multiplica diagonal secundária. Menos 1 vezes menos 5. Ou menos 5 vezes 1. Se tu colocou na frente, não tem problema. Agora 3 vezes 2, 6. Jogo de sinal. Menos com menos, mais. 5 vezes 1, 5. Multiplicou, fez um jogo de sinal. Determinante aqui é igual a 11. Certo? Próximo. Senta. Determinante da matriz B. Vai ficar como aqui? 1 meio, 1, raiz de 8 e raiz de 2. Então vamos lá. Vou colocar para cá. Determinante da matriz B. Ficaria como? 1 meio vezes raiz de 2 menos raiz de 8 vezes 1. Certo? Diagonal principal menos a diagonal secundária. 1 meio vezes raiz de 2 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 8 vezes 1 é raiz de 8. Aí, ó, observa que esse 8 fatorando é 2 ao quadrado vezes 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Por quê? Vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 e 2 sai. Aí, resolvendo essa continha, repete o 2, multiplica. 2 vezes 2, 4. Então, raiz de 2 menos 4 raiz de 2. Então, repete o 2. Agora diminui. 1 menos 4, menos 3, raiz de 2. Então, o determinante dessa matriz é menos 3 raiz de 2 sobre 2. Certo? Continhas básicas, bem simples. Exemplo C, vamos lá. O determinante de C vai ser raiz de 2 mais 1, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2 menos 1. Sempre tem que representar o determinante. Então, o determinante de C será, entre parênteses, multiplicando, vai ficar raiz de 2 mais 1, que multiplica raiz de 2 menos 1. Menos, agora raiz de 3 com raiz de 3. Certo? Então, determinante. Aqui você pode aplicar a distributiva. Ficaria assim, raiz de 2 com raiz de 2 vai dar quanto? Raiz de 4. 1 vezes 1 é 1. Menos, agora aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Estou fazendo passo a passo. Mas você pode fazer direto com muita atenção. Vai ficar 4 menos 3. No caso, raiz quadrada de 4, 2. 2 menos 1 é 1. Raiz quadrada de 9, 3. Então, o determinante de C, 1 menos 3, menos 2. Certo? Próximo, determinante de D. Então, vamos lá. Determinante de D. Ficaria assim, ó. Seno de θ, cosseno de θ, menos cosseno de θ e o seno de θ. Então, multiplicando aqui, obedecendo a regrinha, ficaria como? Seno de θ vezes seno de θ vai ficar seno ao quadrado de θ. Certo? Agora, menos cosseno de θ vezes cosseno de θ vai ficar menos cosseno ao quadrado de θ. Mas quando você vem aqui, ele troca o sinal. Vai ficar mais cosseno ao quadrado de θ. Então, já fiz direto. Ok? Mas quando você vê no contrário aqui deu menos, então troca para mais. Então, observa aqui, pessoal. Isso aqui é a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Ok? Tranquilo? E o último exemplo, resolva a equação. Ele quer que tu resolva essa equaçãozinha aqui. Aí é só calcular o determinante. Vamos lá. 2 vezes 5, 10. Fazendo direto. Agora, esse com esse.
5 vezes x, 5x. Aqui, x vezes x, x ao quadrado. 4 vezes 1, 4. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação de segundo grau. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar esses dois termos aqui, vou repetir e vou trocar o sinal desse daqui. Pronto. Repeti e troquei o sinal de quem está antes. Pode fazer isso. Organizando, vai ficar x ao quadrado mais 5x. Menos 4 menos 10 vai dar quanto? Menos 14. Aí, resolvendo essa equação, eu posso usar a soma e o produto. Ou posso usar a fórmula de Bhaskara. Não tem problema. A soma de dois números vai dar menos 5 e o produto vai dar menos 10. Quem seria esses números? Quem seria esses números aí, pessoal? Seria 2 e 5? Quem seria a soma de dois números que vai dar 14, desculpa? Vai dar menos 5 e o produto vai dar 14. No caso, vamos pensar no 2 e no 7. Só que um tem que ser positivo e o outro negativo. Então, esse aqui vai ser menos. 2 menos 7, menos 5. 2 vezes menos 7, menos 14. Professor, eu não gosto dessa fórmula. Eu vou usar a fórmula de Bhaskara, não tem problema. Então, nesse caso aqui, conjunto solução é menos 7 e 2. Ok? Tranquilo? Então, esse aí, ó, é como resolver determinante de primeira ordem e como resolver determinante de segunda ordem. Nós teremos um outro vídeo falando sobre como calcular determinante de ordem 3, 3 por 3. Eu espero que vocês tenham entendido. Pratiquem, tá? Vamos praticar, que só assim eu vou aprender, tá bom? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.